Bom dia com Deus, queridos. Pastor Marcos Alexandre, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil em Tauá, e hoje meditaremos em Mateus 26, versos 57 a 68, concluindo então o capítulo 26, tendo visto que já meditamos no outro trecho anteriormente. A palavra de Deus nos diz assim: E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde haviam reunido os escribas e os anciãos. Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os servos, para ver como aquilo ia terminar. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de terem sido apresentadas muitas testemunhas falsas. Mas afinal, compareceram duas, afirmando: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. E levantando-se, o sumo sacerdote perguntou a Jesus: Você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu exijo que nos diga, tendo o Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: É o Senhor mesmo que está dizendo isso. Mas eu lhes digo que, desde agora, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Blasfemou. Por que ainda precisamos de testemunhas? Eis que agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia. O que vocês acham? E eles responderam: É réu de morte. Então alguns cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetize para nós, ó Cristo. Quem foi que bateu em você? Queridos, inicio essa reflexão tratando dos grupos religiosos de Israel. Isso porque foram eles que planejaram a prisão, julgaram e condenaram Jesus à morte. Estes líderes, juntamente com Pilatos, foram mãos que levaram Jesus de Nazaré à cruz. Aqui encontramos 2 grupos principais distintos: os escribas e os fariseus. Eles não concordavam entre si doutrinariamente e seus posicionamentos eram bem opostos. Não vou me ater a isso porque levaríamos muito tempo nos detalhes e nosso vídeo ficaria muito longo. Se você desejar saber um pouco mais sobre o assunto, fale nos comentários do vídeo ou entre em contato comigo pelo e-mail que está na descrição desse vídeo, que nós poderemos tratar a questão, posso enviar um pouco mais de informações para você. O importante aqui é saber que eles não se uniam, a não ser para conter um inimigo em comum. É o que acontece aqui. Muito bem, o verso 57 começa nos dizendo que levaram Jesus à casa de Caifás, sumo sacerdote, que estava no momento ali exercendo essa função. Segundo o evangelista João, Evangelho de João 18:13, Jesus foi levado primeiro à casa de Anás, ex-sumo sacerdote e sogro de Caifás. Depois foi enviado amarrado à casa de Caifás. Temos, a partir dos relatos bíblicos, uma sequência da trajetória de Jesus. Foi primeiro à casa de Anás, Evangelho de João 18, versos 12 a 14, versos 19 a 23. Foi julgado depois por Caifás e pelo Sinédrio, nosso texto base. Foi enviado a Pilatos pela primeira vez, Mateus 27, verso 2 e versos 11 a 14. Foi enviado a Herodes, conforme Lucas 23, 6 a 12, e foi enviado novamente a Pilatos, Mateus 27, 15 a 26. A conspiração foi bem montada. Os escribas e fariseus já haviam se reunido na casa de Caifás e se prepararam para interrogar Jesus. Tudo foi minuciosamente planejado. O julgamento se deu entre as 0 horas e as 3 horas da manhã. Era uma audiência ilegal por várias razões, por vários aspectos. Primeiro, porque criminosos não podiam ser julgados à noite.
Segundo, porque julgamentos que envolviam pena de morte não podiam ser realizados no templo. Terceiro, porque apenas o governo romano, ou seja, Pilatos, poderia aplicar a pena capital após o julgamento dos romanos. Em quarto, porque ainda contrataram falsas testemunhas, muitas falsas testemunhas, para acusarem Jesus. Então, esse julgamento, essa audiência foi completamente ilegal pelos parâmetros dos próprios escribas e fariseus. No verso 59, nós vemos a reunião do grande sinédrio, ou seja, o grande tribunal. Era a suprema corte de Israel. Abre aspas. Qualquer semelhança é mera coincidência. Fecha aspas. O grande sinédrio era formado por 71 membros e era presidido pelo sumo sacerdote, no caso aqui, Caifás. Eles julgavam diariamente no templo, com exceção dos sábados e em dias festivos. Como dito, eles não podiam aplicar a pena capital. Os governantes romanos, contudo, ignoravam alguns incidentes, como foi o caso do apedrejamento de Estevão, que está relatado no livro de Atos. Isso por quê? Por questões de conveniência política. No caso de Jesus, os homens que estavam julgando eram os mesmos que tinham conspirado contra ele, eram os mesmos que tinham levantado as acusações. O verso 60 nos mostra que, apesar de muitos estarem dispostos a condenar Jesus com falsos juramentos, com perjúrio, não conseguiram encontrar uma acusação que fosse coerente ou merecesse crédito. Os estudiosos dizem que as várias testemunhas falsas não concordavam entre si. O verso 61, duas testemunhas apresentaram uma distorção das palavras de Jesus. O evangelista Marcos 14:58, traz uma descrição mais completa da fala de Jesus, que foi então distorcida por aquelas duas testemunhas. Nós ouvimos dizer: eu derrubarei este templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. Marcos 14:58. Mesmo essa afirmação não tinha poder jurídico, poder de juízo. O máximo que eles poderiam atribuir a esta afirmação, com todas as possíveis distorções, seria de que Jesus era um lunático. Não haviam acusações plausíveis contra Jesus. Jesus não se referiu ali ao templo de Jerusalém. Ele falava do templo de seu próprio corpo. Os versos 62 e 63 mostram-nos que, com todo o teatro armado pelo Sinédrio, a Bíblia afirma que Jesus manteve-se em silêncio. Caifás, inimigo velado de Jesus, conjurou ou ordenou que ele dissesse se era o Cristo, o enviado, anunciado pelos profetas, o que deveria vir em nome do Pai para anunciar o reino de Deus. Conjurar em nome de Deus era uma espécie de juramento que dava ao interrogado a obrigação de responder. E Jesus não somente respondeu a Caifás, no verso 64, mas ele também, além disso, ampliou o que fora perguntado a ele na sua resposta. Jesus diz de si mesmo ser o Cristo, quando ele afirma: tu o disseste, que significa sim, eu sou. Como também afirmou: vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. Essa expressão, Filho do Homem, é usada por Jesus mais de 80 vezes nos Evangelhos. É uma citação de Daniel 7, 13 e 14, e refere-se à humildade de Jesus. Lá em Daniel 7 diz o seguinte: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal não será destruído. Jesus fala de sua humanidade, mas faz uma referência também à sua glorificação. Para os judeus, citar o nome de Deus era considerado um pecado. Ninguém podia pronunciar.
eles mesmos chamavam Adonai, o Senhor. Então, no verso 65, Caifás rasga suas vestes por entender que Jesus assume a prerrogativa de Deus, ou seja, que Jesus se iguala a Deus. Não foi blasfêmia de fato. Jesus era e é o mesmo Deus. Mas Caifás mostra através de sua ação um gesto de profunda dor e pesar, puro teatro. De fato, Caifás estava profundamente alegre por ter uma razão para acusar Jesus. Tanto é que ele desconsidera todas as acusações anteriores e parte para o julgamento a partir do argumento de blasfêmia. Os versos 66 ao verso 68, eles lançam a sentença, réu de morte. A partir desse momento, eles passam a mostrar quem eram realmente, como seus corações eram depravados. Humilham-no, cuspindo o rosto, um ato de extremo desprezo na cultura oriental. Agridem a Jesus, esmurrando, esbufeteando e zombam dele, porque eles haviam vedado os olhos de Jesus, enquanto o esmurravam, mandavam que ele profetizasse ou adivinhasse quem tinha batido nele. Todo esse relato, queridos, serve-nos para mostrar o quanto o coração humano é depravado e pecaminoso. Desde o trama para matar o Cristo, o suborno a Judas Iscariotes, até esse teatro armado no Sinédrio, percebemos como o coração longe de Deus não tem limite para a maldade. Roguemos ao Senhor que Ele nos dê a graça de manter nosso coração nele. Longe de Deus perdemos aquilo que o Senhor nos deu de mais gracioso. Longe de Deus perdemos a condição de imagem e semelhança de Deus. Vamos orar? Senhor bondoso, obrigado pela reflexão da Tua palavra. Pedimos ao Senhor que Tu cuide de nós, dê-nos mais fé. Ajude-nos, ó Senhor, nesses tempos de apostasia, nesses tempos de negação. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer o mal todos os dias. Livra-nos de todo o mal. No nome de Jesus. Amém. Quero trazer um agradecimento a cada um de vocês que tem se tornado parceiro deste canal, assinando o canal. Isso traz uma grande alegria por saber que esta palavra está sendo cada vez mais compartilhada e que o seu coração está sendo alimentado. Eu agradeço a Deus pela alegria de poder ver a cada dia mais pessoas assinando o canal, mais pessoas sendo alimentadas pela palavra de Deus. E quero estimular você a compartilhar esses vídeos para que mais pessoas possam receber este alimento diário. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Amém.